A maldição hereditária, ela é uma heresia? Então, Yang, a maldição hereditária, ela não é uma heresia. O que nós precisamos pontuar, sermos muito claros e objetivos, as pessoas talvez levem para um lado pessoal, como se nós estivéssemos dizendo que elas estão debaixo de maldição e que se Jesus pagou o preço, não existe maldição sobre elas. Vamos deixar isso bem claro. Quando Jesus ele paga o preço na cruz, é para que eu e você, e nós que estamos aqui assistindo, fôssemos livres, libertos. Então nós vamos ter que avalizar os pontos de acesso. Se Jesus pagou o preço por mim na cruz, por que eu estou convalescendo dos mesmos problemas que a minha mãe, minha avó, minha tia, minhas primas? Então nós vamos fazer uma avaliação média sobre a minha família, que foi o que eu fiz um dia. Quando eu escrevi o livro Vencendo Raízes Hereditárias, eu parei um dia, olhei a minha vida e falei, opa, peraí, tem coisas que não estão se concluindo. Eu não estou conseguindo passar para o próximo nível. Então, no mundo espiritual, há um desenvolvimento pessoal de cura, libertação, transformação, transbordo. Aí aquela pessoa para no meio do caminho. Começa a dar um acesso de depressão, de ansiedade. Aí ela dá uma olhada para a vida dela está igual à da mãe dela. O mesmo problema que a mãe dela tinha, emocional, ela também tem. O mesmo problema que a média da família financeira, ela também vive. E aí, se ela serve a Deus e o sangue de Cristo está sobre ela, como que a palavra de Isaías não se cumpre, se ele levou sobre si as nossas dores? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que ela está vivendo uma vida castigada, uma vida presa, uma vida rompida, uma vida na escassez, uma vida sem desenvolvimento pessoal? É isso, Yang, que a gente precisa fazer uma avaliação. Talvez as pessoas entendam mal que a gente está falando. Ah, você está debaixo de maldição, você é um amaldiçoado. Não. Para o acesso do sangue, eu preciso ter a mentalidade aberta e entender que para acessar o sangue eu preciso renunciar quem eu fui. Eu não consigo aderir à identidade de Cristo carregando a identidade antiga. Sim. Há necessidade de eu quebrar a minha identidade para viver uma proposta de restauração emocional, para o Espírito de Deus me acrescentar da promessa sanguínea que foi derramada na cruz do Calvário. Então, deixa eu esclarecer aqui para as pessoas, porque a pastora está dizendo, está generalizando, está debaixo de maldição. Não. Eu estou só dizendo que há algo maior a ser vivido. A paz, a alegria, a transbordo, a felicidade que vem da cruz. E que se eu estou vivendo uma média cristã e não estou usufruindo do sacrifício, eu preciso rever o que está em mim. Se tem algo nas minhas gerações antepassadas, até 4 gerações, porque Deus também diz que ele guarda o pacto em misericórdia até 1000 gerações. Mas aí ele guarda o pacto para aqueles que andam com ele em justiça. Talvez eu ainda carrego algumas uvas que estavam lá no Egito e que eu preciso me desconectar dessas uvas. Para quê? Para eu poder fazer conexão com a identidade de geração que vem do trono da graça de Deus, que são as fontes de água viva. É um novo nascimento em Cristo Jesus. Então eu não consigo me destravar das maldições enquanto eu não nasci de novo. É sobre isso. A necessidade de nascer de novo. A necessidade de eu olhar para dentro de mim e dizer, o que está em mim, eu estou disponível a deixar na cruz para seguir o sangue de Cristo e ser acrescentado pela proposta do reino de Deus, que é o plano espiritual. Sim. A conexão com a paz, a conexão com a cura, a conexão com a libertação, a conexão com o desenvolvimento. É eu crer que sobre mim nenhum mal pode permanecer, porque Jesus já pagou o preço por mim. É quando eu me conecto com a interação da cruz para eu viver um propósito de vida novo. Então, ou seja, algumas pessoas elas têm essa ideia de que a maldição hereditária ela não é algo bíblico, mas ela é realmente algo bíblico e algo que você quebra a partir do sangue de Cristo. Exatamente. É bíblico, e quando nós não enxergamos propósitos de iniquidades e transgressões, nós estamos anulando aquilo que temos que nos libertar. Estamos transpondo a responsabilidade sobre aquilo que pecamos, sobre aquilo que vem de gerações, para dizer que estamos sendo só provados pelo reino de Deus. E se eu estou sendo provado, por que eu vou olhar para o meu sangue? Por que eu vou olhar para a minha estrutura emocional? Por que eu vou olhar para os pecados que eu cometo? Se eu estou sendo provado, eu não preciso mudar nada. E aí aquela pessoa não entende que o tempo dela está sendo subtraído.
Já passou 5 anos, 6 anos, e ela se frustra emocionalmente e religiosamente, porque ela está ali num ambiente religioso esperando que as coisas se concluam. Mas a legitimidade de principados e potestades alimentados por legados geracionais. Legados geracionais que são o quê? Alimentados por demônios, principados, hereditariedade, maldições. E aquela pessoa não rompe. E ela chega uma média, Yang, que ela fala assim, poxa, eu tô 10 anos na igreja, não consegui conquistar nada. Tô 10 anos na igreja, não tenho um testemunho para contar. Tô 10 anos na igreja, tomando o mesmo tipo de remédio e não consigo me libertar. Então ela fica com a vida rompida, ela fica acorrentada espiritualmente e ainda frustrada. Frustrada. Ela fica dentro da igreja, ela cumpre compromissos, ela conversa com pessoas, ela vai nos passeios da igreja, mas no fundo, da alma dela, há uma frustração, porque ela não conseguiu romper aquilo que ela sabe que precisa romper. E às vezes ela tem vergonha de lidar com a realidade, dizer assim, eu preciso ser ajudado, eu preciso ser liberto, eu preciso ser transformado. Então ela fica ali convalescendo naquela ilusão gospel de que tá tudo bem, mas na verdade, quando a gente olha para a vida dela, não tem frutos. Então, quando eu falo sobre maldições hereditárias, é bíblico. Davi vai dizer, me limpa, Senhor, das minhas iniquidades. O que são iniquidades, Yang? São códigos que são gerados no sangue. Porque o reino de Deus trabalha com sangue. Por isso, Jesus foi entregue para ser o sangue revelado que quebra todas as correntes. Mas para eu usufruir do sangue, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Para eu me relacionar com o Espírito Santo, eu preciso abrir mão dos meus pecados. Sim. Me relaciono com o Filho, que me dá livre acesso ao Pai. E se eu toco o Pai, eu quebro todas as maldições que houveram nas minhas gerações. Então, Yang, talvez essa pessoa que está aí, que está tendo uma certa resistência, não existe maldição e tal. Talvez Deus te chamou para você quebrar a maldição das linhagens da sua família. Para que as próximas gerações não sejam atingidas. Pelo contrário, eles sejam atingidas pela bondade e misericórdia que vem através do sangue de Cristo.